Cabó, meus amigos, seguidores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Baba Alcimar, sou o sacerdote do Ilê Axé Ogun Adairê, ou Moad Agumalê, e nós estamos aqui para promover mais um encontro com temas a respeito da teologia e da filosofia dos orixás. Hoje nós temos uma complementação. Na realidade não existem temas separados, estão todos interligados, certo? Desde o do primeiro, como nós comentamos, a respeito de uma apresentação a meu respeito, como é que foi, quem sou eu, como é que foi essa trajetória espiritual, como foi que nós chegamos até aqui, certo? Depois nós falamos sobre o sacerdócio, sobre como é que esse sacerdócio acontece, em primeiro lugar, como isso aconteceu para mim e como isso acontece para as pessoas, certo? Aí nós vimos que nós temos praticamente dois caminhos, né? Algumas pessoas chegam ao Ifá, chegam na religião tradicional iorubá já com um passado estabelecido com contato com os orixás, ou através do candomblé, ou através da umbanda, seja qual for o caminho que essa pessoa, ela teve um antes, e muitas vezes essa pessoa já teve o tempo necessário de convivência com os orixás, e já chega em busca do Ifá, mas é como se essa ordem fosse invertida, né? Essa pessoa já chega com alguma referência, com alguma conexão com os orixás, que é o que foi o meu caso, né? Na realidade, esse preparo do sacerdote, essa condição espiritual, ela já havia antes de eu exercer esta função. Isso tudo só se deu de fato quando eu já estava com a minha casa aberta, a minha casa estabelecida, e foi a partir daí que eu comecei a fazer os meus atendimentos e me tornei um líder religioso, não só na condição espiritual, mas também de fato por conta da abertura da casa e de começar a fazer os meus atendimentos e ter os meus discípulos, os meus filhos e os meus seguidores, as pessoas que me acompanham. Eu tenho pessoas até hoje, certo? E nós vimos também que existe um outro caminho, né, de algumas pessoas que podiam até ter alguma informação a respeito dos orixás, mas teve início na sua trajetória espiritual diretamente através do culto tradicional iorubá, através da iniciação de Ifá. E muitas vezes, no processo iniciático, é revelado que essa pessoa ela tem uma missão de sacerdócio e, a partir daí, ela começa a se preparar para isso, né? E o sacerdócio, também falamos, que é uma casa a ser construída. É uma base, é um alicerce, e pouco a pouco isso vai acontecendo. Não simplesmente pela determinação de Ifá ou por já haver esta condição pré-estabelecida antes da revelação de Ifá, mas de qualquer forma essa pessoa precisa construir esta situação, né? Através do conhecimento, através do convívio em uma casa de orixá, do convívio no seu templo matriz, do aprendizado com o seu sacerdote, dos exemplos dos seus sacerdotes. Como a gente também comentou aqui, você se inicia para uma casa, né? Essa casa compõe vários sacerdotes, vários especialistas, e nunca é uma pessoa só, né? Sempre tem um grupo, a casa é constituída por vários pontos aí, né? Várias vigas de sustentação. E esta casa vai se formando, vai se formando, vai se formando aos poucos, e ela nunca acaba de ser construída. Como nós moramos numa casa, essa casa uma hora vai precisar de uma reforma, essa casa uma hora vai precisar de um reparo, essa casa uma hora vai ter um problema elétrico, vai ter um problema hidráulico, vai ter um problema com o telhado, o desgaste desta casa exige uma manutenção,
E para que esta casa fique em pé, para que ela não tenha goteiras, não tenha nenhum curto-circuito, não tenha nenhum vazamento, é exigido uma manutenção. E isso tem que ser feito também com esse sacerdote, com essa pessoa, e foi o que aconteceu no meu caso, né? Esta reconstrução, esta reparação, esta forma de estar sempre em movimento, sempre em busca de algo mais, para que se possa aprimorar esse trabalho, né? O sacerdote, ele não nasce pronto. Não é somente o fato de haver uma predestinação que esse sacerdote está pronto e tudo bem, e assim ele vai ser. No caso do Babalorixá, né? Estamos falando do Babalorixá, do sacerdote de Orixá, do cultuador de Orixá. E hoje nós vamos falar como é que essa pessoa chega para o Ifá, que nós vamos chamar de Awo, o guardião do segredo, né? Esse guardião do segredo, nós passamos essa informação do que é o Ifá, que é a busca pelo orixá da sabedoria. Ifá, ele é o pré-existente, ele tem vários títulos, né? Entre eles a testemunha do destino, é aquele que ouviu a nossa predestinação antes do nosso nascimento. Portanto, ele conhece o destino de todo mundo, é aquele que sabe de tudo, né? É um homem pequeno de Beiti que é dono de uma grande sabedoria. Por que se fala essa referência? É porque nem sempre a estatura, o tamanho físico de uma pessoa corresponde ao saber que esta pessoa tem, né? Então o Ifá, ele é detentor de todo conhecimento, ele é o orixá da sabedoria, é o orixá que Eledumare criou para transmitir os conhecimentos ao homem, para transmitir normas de conduta, para transmitir vamos dizer, o axé de buscar o conhecimento, porque tudo o que existe no mundo foi criado por Eledumare, portanto, as soluções, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é o certo, foi criado primeiro. Então, as dúvidas surgiram depois disso. Então, toda dúvida surgiu depois da criação. Se existe uma divindade que participou da criação, das soluções, então, esta divindade é a que tem o saber sobre todas as coisas. E quando nós vamos buscar a nossa iniciação em Ifá, nós vamos buscar uma revelação, porque como isso sai da nossa memória, nós não nos lembramos do que nós fomos em outras vidas, ou do que nós pactuamos neste nascimento para estarmos aqui nesta vida, quais são as nossas propensões, e Orumilá Ifá sabe de tudo isso. Então nós vamos buscar Orumilá, nós vamos nos tornar filhos de Orumilá, para termos acesso a uma chave, um código, um GPS, uma bússola, um direcionamento, para que o homem não se perca, para que dentro desta predestinação haja um direcionamento, para que erre menos, né? Nós não podemos... uma das prerrogativas de Ifá é aquele que protela o dia da morte, né? Ele não elimina a morte, mas através da sabedoria, do bom senso, do equilíbrio, a data da morte pode ser protelada. Então, nós temos esta divindade e o momento da iniciação em Ifá é o momento em que nos é revelado o nosso Odu. Aí vamos fazer um parêntese, certo? Orumilá Ifá é a divindade que teve a sua criação por Eledumare, que veio do mundo espiritual para o mundo físico, nasceu, teve a sua encarnação entre os humanos, transmitindo a sabedoria, teve os seus filhos, e
foi desenvolvido um sistema divinatório que era o mecanismo que, enquanto o Orumilá-Ifá estava aqui entre os humanos vivos, ele acessava esta comunicação com as divindades, com os orixás, com esta sabedoria, através de um sistema divinatório chamado Ifá. O sistema é Ifá, a divindade é Orumilá, e chega um determinado momento em que esses dois nomes acabam se fundindo, se misturando. E nós nos referimos a Orumilá como o Ifá. Eu vou me iniciar em Ifá, vou me iniciar em Orumilá. É a mesma coisa, tá? E aí eu mencionei a questão do Odu. Então, o Odu, ele é criado para este sistema divinatório. Então são criados 16 Odus principais, Baba Odu, né? Todos eles, os principais, os Odus Medis, também chamados, e estes 16 Odus, depois, eles têm combinações entre si. E nós vamos chegar em 256 possibilidades, tá? Então, é a combinação de um Odu X com ele mesmo, XX, ou deste Odu com um dos outros 16, XY, XR, XS, ele vai combinando com todos os outros, nós vamos chegar neste compêndio aí de 256 Odus. Dentro de cada Odu existem os itons, que são os relatos míticos, que são os exemplos da vida, são as histórias onde é revelado tudo que foi criado, de que maneira foi criada, como cada coisa que existe no mundo, cada coisa que existe no universo foi criada, então tem uma história. E esses itons, eles fazem parte de cada Odu. Então, cada Odu tem centenas de itons e de relatos, tá? Dentro desses relatos, como eu disse, então nós vamos ter situações, tal coisa foi criada, tal animal veio para o mundo, foi feito um jogo divinatório, porque um determinado personagem tinha um determinado problema naquele momento, e esses itãs, eles vão relatando qual era o problema, qual era a dificuldade, o que foi necessário para fazer a correção daquele problema. Então tinha um diagnóstico e tinha uma solução, no caso um ebó, um ritual, uma oferenda, alguma coisa que foi feita. Então são vários, tá? E aí como é que faz, como é que a gente acessa isso? Nós acessamos isso através de um outro tipo de sacerdote. Nós falamos do sacerdote de orixá, do babalorixá, certo? Agora nós estamos falando de um babalaú, o pai do segredo. É o sacerdote especificamente de Ifá, tá? É um tipo de sacerdote que também, pela predestinação ou pela linhagem familiar, ele é destinado para esse conhecimento e ele vai ter um preparo durante a vida toda para ser este sacerdote, para ser este babalaú, né? E aí o que acontece? Ele tem que, como aprendiz, a família entrega esta criança para uma escola de babalaôs ou para um babalaô especificamente, ele vai ser aprendiz desse babalaô, ele vai estudar esses 16 odus, depois ele vai estudar esses 256 odus, depois ele começa a aprender e a memorizar todos esses itons. Então, são 256 odus, são 256 descrições principais, depois dentro de cada uma delas são centenas de relatos, nós vamos chegar minimamente a um número muito maior do que 5.000 relatos, falando baixo isso, né? Porque tem muito mais. E aí, cada relato desse memorizado, ele vai ser aplicado numa consulta através da intuição do babalaú, porque o jogo de Ifá, ele vai determinar um dos 256 odus, mas não qual relato vai ser mencionado, vai ser proferido naquele momento,
Tá? Então, esse babalaú, ele vai ter a sensibilidade, né, a mediunidade, a espiritualidade dele, o preparo espiritual desse babalaú para fazer um determinado relato naquele instante, que é o que vai condizer com as necessidades espirituais ou com o perfil espiritual daquela pessoa que está buscando uma consulta ou está no processo iniciático. Aí, esse babalaú vai fazer esse relato e ali vai estar descrito características dessa pessoa, quais são as necessidades espirituais, o que ela precisa para ter o seu destino, para cumprir o seu destino, para ter a sua trajetória nesse mundo, para estar aqui nessa terra. E aí existem também as alergias espirituais, os tabus. Neste momento vão ser revelados os tabus, quais são os EUOS que esta pessoa tem, quais são as proibições que esse Odu vai trazer para esta pessoa, e tudo isso vai ajudar esta pessoa a ter uma vida melhor. Tá? Então, quando esta pessoa vai em busca da iniciação de Ifá, em primeiro lugar, ela vai escolher uma família espiritual, vai escolher uma família que tenha tradição, vai escolher uma família que tem nome, vai escolher uma família que não é uma coxa de retalhos, que tem uma trajetória espiritual, que tem o seu babalaú. No caso da família Odudua, essa família começa com a presença do Babá Fabumim no Brasil, onde ele vem, onde ele traz o conhecimento a respeito de Ifá, um grande babalaú, um grande homem, um grande sacerdote, um homem sábio realmente, famoso, conhecido, e que é o precursor de muitas histórias de Ifá aqui no Brasil, e precursor também da história de Ifá do Odudua no Brasil, e fora do Brasil também. Tá? Este babalaú foi substituído, após a sua morte, pelo Babá Odiron, que era um sobrinho dele, e que foi escolhido para dar continuidade à trajetória dele. E depois do falecimento do Babá Odiron, o Babá Are, que era discípulo dele. Então nós estamos seguindo uma trajetória familiar, uma linhagem, e não tem novidades, né? Nós não estamos buscando surpresas ou escolhendo outras pessoas em detrimento de outras, não. Existe uma família que decide como vai ser a sua trajetória espiritual, e essa trajetória é estabelecida e assim será. Esta escolha, ela é muito importante, você saber quem é essa pessoa. Uma vez que esse conhecimento, que esse aprendizado, essa criança, ela vai levar pelo menos 16 anos só para fazer a memorização dos Odus, decorar esses Odus. Depois acompanhar o seu babalaú, o seu mestre, nas consultas, e vai aprendendo como este babalaú mestre faz uso dos itons dentro do jogo de Ifá, certo? E aí ele vai acompanhando, e é lógico que essa formação, ela vai se dar na maturidade cronológica e espiritual e intelectual desse candidato, desse aprendiz. Tá? Então, é um tempo muito longo, e a nossa tradição, pelo menos a dos brasileiros, nós não temos uma tradição oral, a nossa propensão a memorizar coisas, sem dúvida nenhuma, está longe da mesma habilidade que o povo Yorubá tem, que nasceu para isso, que vive isso, que memoriza cantigas, rituais, orações, aduras, longos, memoriza os itons, memoriza todas as invocações de cada Odu, que são longas, por conta da educação da escola, da maneira como isso é ensinado para essas crianças, e aí isso acontece de fato. Este babalaú, ele vai ter o seu trabalho fidelizado através das consultas que ele vai ministrar, e
e vai construir o seu nome, vai construir, vamos dizer, a sua figura espiritual baseado em cima do desempenho do seu trabalho. Então, quando chega o momento desta iniciação, existe todo um preparo espiritual, são vários dias, esse processo iniciático. Então, esse Awo, ele é preparado, ele passa por vários rituais, até chegar o momento de sacar este Odu. Tá? Esse Odu é sacado no processo iniciático através dos iquins, das sementes, dos carocinhos de dendê, tá? E esse momento, ele é feito esta leitura, que tem, no mínimo, 8 sacadas, porque são 2 símbolos de 4 sinais, cada um deles. Então são 8 sacadas no mínimo. É impossível manipular isso. É impossível. Não tem como manipular isso. Tá? Então é feito essa captura destes sinais. Então são 2 fileiras de 4 sinais. E ali, através dos símbolos desenhados, o Babalaô vai identificar o Odu. Identificou o Odu, aí ele vai fazer a leitura, vai fazer a invocação deste Odu, vai dar a descrição deste Odu, e depois vai determinar quais são estas alergias espirituais, quais são os tabus, e aí esse Yaô está pronto, né? E aí ele vai ser identificado com o seu Idefá, o seu Ilekeifá, que é a maneira que Orumilá marcou os seus filhos no mundo para que a morte não os levasse. Isso é uma outra história que a gente vai contar numa outra ocasião. Então essa marca, que é o Idefá, a pulseira, né, verde e marrom, que é a marca dos iniciados em Orumilá, e o colar, o Ilekeifá. E então, este Awo, ele fica identificado. E aí, o que acontece agora? Depois desta identificação, e aí é o pacto da sabedoria. Nenhuma iniciação em si potencializa o Awo, ou o Yaô, ou a pessoa, com as características daquele orixá imediatamente, simplesmente pelo ato litúrgico. Então o conhecimento, o saber, a leitura que é feita a respeito desse Odu vai determinar qual é o comportamento compatível com este Odu. Que comportamento essa pessoa tem que ter para que ela possa fazer bom uso da energia que foi identificada nela. Qual é o caminho que ela vai seguir, qual é o percurso que ela vai ter, quais são as energias que vão compor as necessidades espirituais dessa pessoa, para que ela tenha o axé de determinados orixás, ou de um orixá, ou de 2, seja qual for essa quantidade, para que essa pessoa possa ter a sua vida aqui nessa terra. O Ori, nós já falamos, né? O Ori de cada um, que é o Deus individual de cada pessoa, é o orixá individual de cada pessoa, ele é um conjunto de capacidades. E estas capacidades, elas podem se expandir ou recrudescer, elas podem diminuir, mas na maioria das vezes o Ori se expande, porque durante a nossa trajetória de vida, nós teremos aprendizados, nós teremos mestres, nós teremos professores e nós teremos a intervenção espiritual que pode acontecer numa situação como essa da iniciação em Ifá, que é onde estas simples orientações, simples no sentido de que diante de uma vida inteira são orientações muitas vezes básicas e elementares, mas que aquela pessoa muitas vezes não tem noção
quanto aquilo é importante para ela ou do que aquilo vai significar na vida dela, para que ela possa ter uma vida melhor. Então, a busca pela sabedoria de Fá, muito bem. E aí, esse Aú, ele não pode mais agir diante da vida sem sabedoria. Não pode mais agir diante das dificuldades, diante dos impasses, diante das dúvidas, sem sabedoria. Tem que buscar a sabedoria de Ifá. O contato com Ifá é diário, onde o axé, onde esta energia, Ifá conversa com o ori das pessoas como uma canção, fala docemente através do ori das pessoas. Então, nesse momento, este contato diário, frequente, não é a substituição do seu ori, das suas decisões por Ifá, mas a presença de Ifá dentro de você, você seguindo as orientações, você rejeitando as alergias espirituais, aí você tem contato com essa sabedoria de Ifá, que é o que vai determinar o seu bom destino e dar início à tua vida espiritual, com este ponto de partida, com esta base, com essa pedra aí inicial, que se chama a iniciação em Ifá. Tá certo? Então tá bem. Por esse momento a gente termina por aqui. Vamos ter novos encontros, vamos continuar o nosso trabalho. Gostaria que vocês seguissem, curtissem, mostrasse para as pessoas, para os seus amigos, não é? Retransmita isso, coloque o seu like, ative aí a campainhazinha aí para você poder receber os avisos quando tiver novas publicações. E assim nós vamos manter o nosso contato e vamos propagar o nome de Ifá e dos orixás cada vez mais através desse nosso bate-papo. Um abraço a todos, muito obrigado.